Eu contei essa história numa thread que eu postei ontem, mas vou postar de novo. Antes de contar minha história pessoal, eu preciso te contar a lenda, então apertem os cintos, que essa é a lenda das luzes perdidas. Tudo começa em meados do século XIX. Uma força de expedição de 25 homens vai explorar as montanhas da Colômbia Britânica, procurando lugares para fazer uma mina. Eles escalam a montanha e acampam lá pela noite. Naquela noite, quando um deles vai se aliviar, ele escorrega e cai, machucando as pernas no escuro. De manhã, o grupo decide que 12 homens irão ajudar o homem ferido abaixo, e voltarão à civilização, enquanto os outros 12 irão continuar. Então o grupo se divide. O grupo da montanha então caminha até o anoitecer. Um dos homens percebe que de repente ficou muito frio. E começa a nevar alguns minutos depois. Ele mostrou preocupação com a neve. Os outros só riram. Eles fizeram piadas e brincaram com ele por estar com medo. Quando o anoitecer se tornou amanhecer, mais frio ficou, e a neve cada vez mais pesada. Eles estavam bem longe na expedição da montanha, então seria uma situação difícil e perigosa caso a tempestade piorasse. A neve não mostrou nenhum sinal de parar. Na verdade, era certo que iria virar uma tempestade monstruosa. Os 12 homens estavam em uma situação complicada. Eles precisavam descer a montanha, ou iriam morrer de frio. Eles deixaram seus acampamentos, e levaram apenas o necessário. Eles começaram a descer a montanha no meio daquela nevasca. Cada um deles acendeu uma lamparina a óleo, enquanto andavam. Por causa da nevasca, eles mal podiam enxergar a lâmpada do homem na frente deles. O homem que percebeu a neve antes, chamado Jacob White, perdeu as lâmpadas de vista. Na verdade, parecia que todos eles se perderam. Eles andaram sem direção pela montanha, chamando pelos colegas, tentando encontrar uns aos outros. E como se não pudesse piorar, o vento ficou ainda mais forte. Jacob sabia que ele deveria descer a montanha, ou iria morrer lá. Ele desistiu de achar os outros e foi descendo. Ele conseguiu descer a colina e chegar à base, em um vale. Jacob correu para encontrar os 13 homens que estavam abaixo da montanha, para conseguir ajuda e resgatar seus amigos. Mas ele não conseguiu ir muito longe, pois a tempestade já havia chegado no vale. Ele achou uma caverna por perto, e decidiu passar a noite lá. Enquanto a noite passava, ele viu as luzes de seus colegas andando sem rumo pela montanha, entre aquela tempestade infernal. E por toda a noite ele as observou. A primeira luz apagou por volta da meia-noite. As outras a seguiram pelas próximas horas. Uma por uma, elas se apagaram. Jacob pediu, rezou, para que pelo menos uma luz aguentasse a noite. Mas a última apagou 3 horas depois da primeira. Toda a esperança havia sido perdida. Na manhã, quando a tempestade se acalmou, Jacob foi ao vale encontrar os 13 homens que desceram ontem. Quando os encontrou, apenas 2 haviam sobrevivido. O resto havia morrido na tempestade que desceu da montanha até o vale. Os homens e Jacob então trocaram suas histórias. Os homens disseram que viram luzes perambulando pela montanha. Os 2 homens então descobriram de manhã que 11 de seus colegas, que estavam juntos no vale, morreram naquela noite pelo frio. 3 semanas depois, uma força de 20 homens, incluindo Jacob, voltaram para recuperar qualquer coisa que sobrou daqueles falecidos na tempestade. Eles encontraram os restos dos 11 do vale facilmente. Recuperaram então artefatos pessoais, e qualquer osso que havia sobrado para trazer de volta às suas famílias. Não havia sobrado muito, devido aos animais carniceiros. No entanto, os corpos dos homens que morreram acima, na montanha, não foram encontrados. Nenhum sinal deles. Desapareceram sem deixar qualquer rastro. Eles procuraram até o crepúsculo. E então, o ar ficou mais frio. E uma neve fraca começou a cair. As mesmas condições daquele dia. O grupo então voltou para o vale logo abaixo. Eles chegaram no meio dele, e fizeram um acampamento para passar a noite. A tempestade desceu da montanha até o vale, como da última vez. Como na noite que Jacob perdeu seus camaradas. O tempo passou e ficou cada vez mais frio, enquanto a tempestade continuava. Naquela noite, Jacob e os outros 19 homens viram algo que não conseguiam acreditar. Eles viram luzes, passando pela montanha.
Eles observaram, cada um em sua tenda própria, quando as luzes apagaram, uma por uma. Jacob sabia que deveriam ser os espíritos de seus amigos. Indagou, por que será que viu apenas 10 luzes, sendo que 11 de seus amigos desapareceram na montanha? Será que um deles havia sobrevivido? Poderia um de seus colegas estar vivo? Em algum lugar, perdido na mata. Onde estava aquela luz perdida? As respostas vieram de manhã. As respostas do paradeiro da luz perdida. Quando Jacob acordou de manhã, a tempestade já havia ido embora. Jacob e os outros 9 homens saíram de suas tendas. 9 homens. 10 homens do grupo haviam morrido de frio naquela noite. Eles devem ter morrido um por um na noite, sucumbindo ao frio. Um por um, as vidas dos 10 homens foram apagadas pelo frio. E agora, é hora de eu contar minha experiência pessoal com as luzes perdidas. Seja eu. 35 anos. Tenho 3 filhos adolescentes. Decido ir caminhar pelas montanhas com meus filhos, um amigo, e os 2 filhos dele. Nós dirigimos até a beira da mata às 4 da manhã, estacionamos, e começamos a andar 4:30. Nós andamos o dia todo, só parando para almoçar. Nós andamos a uma velocidade decente. E chegamos no meio do vale quando já estava escurecendo. Então decidimos acampar lá. Nós comemos um jantar, e todos foram dormir bem rápido, já que estavam cansados. Todo mundo, menos eu. Eu decidi ficar acordado para beber e descansar numa cadeira dobrável que eu trouxe. Eu sentei lá, olhando para o sol que estava se pondo logo atrás das montanhas. Ficou bem frio depois que o sol se pôs. Eu coloquei meu casaco. E então, os vagalumes apareceram. Eles dançavam devagarinho por volta da forma da montanha. Aqueles vagalumes eram bem estranhos. Eles não saíam da montanha, nem piscavam que nem vagalumes normais. E então, foi aí que eu me toquei. Ai porra cacete.jpg. Imediatamente levanto e acordo todo mundo. Falo para eles arrumarem as coisas que a gente precisa sair de lá agora. Meu amigo pergunta: o que foi? O que aconteceu? Eu vi. Eu digo: viu o que? As luzes perdidas. Meu amigo olha atrás de mim, e vê as luzes na montanha. Ele também percebe o quão frio ficou. Meu amigo então corre para arrumar tudo com os filhos. Nós voltamos o mais rápido possível. Os garotos escutaram o que eu e meu amigo estávamos falando, e um pergunta: pai, o que são as luzes perdidas? Por que estamos indo embora agora? Não podemos ir de manhã. Não, eu falo. E então conto a história das luzes no caminho de volta. Lá pelas 2:30 da manhã nós conseguimos chegar no carro, e vamos embora. Eu deixo meu amigo em casa, e vou para casa com meus filhos. Eu acordo de tarde. Descobri pelo rádio que teve uma gigantesca tempestade de neve que varreu o vale que a gente estava na noite passada. E aqui a pior parte. Eu vi 7 luzes na montanha. Haviam 7 de nós lá.